Oi pessoal, tudo bem? É Vinícius de novo, do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação de São Paulo. E hoje eu tô aqui para gravar nosso último vídeo, nossa última aula. Ufa, quanto tempo a gente passou! Para percorrer essa trajetória da análise de dados e da estatística pré-Excel, né? Pré-botar a mão na massa. Eu vou cortar para os slides aqui para resumir justamente tudo que a gente passou nesses últimos vídeos. Eu vou resumir principalmente a parte gráfica, que vai ser o mais utilizado, vai ser o que mais dificulta na hora de escolha de gráfico para determinados tipos de análise. Então, começando com a nossa análise univariada, né? A gente começou pela análise univariada, a gente começa o nosso resumo pela análise univariada. E lembra, a gente tinha as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. E a gente viu três tipos principais, tirando o outro ali, que é o gráfico de linha, três tipos principais para ver a frequência de cada variável. O primeiro foi o diagrama de barras. O diagrama de barras era feito para ver a distribuição e a frequência da variável que era qualitativa, principalmente ordinal. Principalmente, pode ser utilizado para nominais também, qualitativas nominais. E o exemplo dessa análise é quantos alunos estão no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio, e assim sucessivamente. Quantos tiraram a nota A, quantos tiraram a nota B, quantos tiraram a nota C, D e E. O segundo era o gráfico de pizza, em que a gente conseguia ver pela frequência percentual, pela frequência relativa, o pedaço de cada categoria que tinham o tamanho do pedaço da pizza, né? Então a frequência relativa e a frequência percentual nos dava o tamanho, nos dava a intuição do tamanho de cada pedaço. Isso foi muito utilizado para variáveis qualitativas nominais. Também pode ser utilizado para variáveis qualitativas ordinais, como foi feito lá no vídeo passado, mas o gráfico de pizza ele não dá muito a intuição de que há uma ordem, e a variável qualitativa ordinal há uma ordem, né? Pelo próprio nome da palavra. Então, muito utilizado o gráfico de pizza para as variáveis qualitativas nominais. Um exemplo, quantas escolas ofertam o turno noturno. A gente vai ver a parcela da pizza, o tamanho do pedaço da pizza para as escolas que oferecem o turno noturno e para as escolas que não oferecem o turno noturno. E o histograma era para ver a distribuição da nossa variável, principalmente para variáveis quantitativas. Um exemplo, quantidade de escolas por diretoria de ensino. E segundo do nosso resumo, análise bivariada por os gráficos. Não por gráficos, mas quais são as técnicas em que a gente utiliza análise bivariada. Lembra, a primeira era da tabela de contingência, quando a gente queria ver a relação entre duas variáveis qualitativas, a tabulação cruzada, em que a gente fixava a linha ou a coluna e via a frequência relativa para cada determinado grupo. Um exemplo desse tipo de análise é se há alguma relação, que foi utilizado até na própria aula, há alguma relação entre a oferta do noturno e se a escola oferta turmas do ensino médio. O segundo tipo de gráfico ou de análise é do box plot por grupo, em que a gente fazia o diagrama de caixa ou box plot para cada um desses grupos e a gente conseguia verificar se as estatísticas descritivas, se a mediana, os pontos fora da curva, se mudavam quando a gente passava de um grupo para o outro, ou para o outro, e assim sucessivamente. Então, ele é utilizado quando tem uma variável quantitativa e uma variável qualitativa. A gente analisa a quantitativa para cada determinado grupo. E o exemplo utilizado, se há alguma relação entre... Desculpa, nem foi o utilizado. Mas se há alguma relação entre a nota geral da escola e se a escola oferta o turno noturno. A gente tem uma variável quantitativa, que é a nota geral da escola, e uma variável qualitativa, que é se a escola oferta o turno ou não. O turno noturno ou não. E o terceiro tipo de gráfico, o terceiro tipo de análise é para duas variáveis quantitativas, que é o diagrama de dispersão e que a gente consegue ver a relação entre elas. E um exemplo de quando usar, um exemplo de análise é quando, por exemplo, uma relação entre a nota geral da escola
e a proporção, a quantidade de alunos por sala de aula. A gente consegue, pelo diagrama de dispersão, são duas variáveis quantitativas, a gente consegue ver se há uma relação positiva, uma relação negativa, se quando a gente aumenta a proporção de alunos de sala de aula, a gente aumenta a nota geral da escola, e assim sucessivamente. Bom, pessoal, esse vídeo é bem curto, é bem para dar o resumão do que foi feito nos nossos vídeos. Essa foi a bibliografia de onde eu tirei para saberem mais. Esses dois livros-textos são muito bons para a estatística, o do Busabi, Moretin e do Sweeney e coautores, que são muito bons para uma análise mais aprofundada da estatística, não só na estatística descritiva, mas nos outros ramos da estatística. Então, pessoal, foi um prazer, muito obrigado pela presença, pela visualização dos vídeos, e até a próxima, tchau, tchau.